depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. E essas igrejas, Deus ele deixa bastante ensinamentos através delas, para aquelas igrejas, e que servem para nós. A gente tem que se olhar no espelho e tem que visualizar que igreja a gente está sendo hoje. A gente vai ver que Jesus ele vai repreender 5 delas, e 2 delas ele não repreende, só elogia. A igreja de Esmirna ele vai elogiar porque foi fiel até a morte. E a igreja de Filadélfia ele vai elogiar ela, não vai repreender, porque ela teve pouca força, mas não negou o nome de Jesus. E Deus já começou a falar através do missionário Pedro Vitor, que a gente mesmo fraco, a gente tem que prosseguir. E a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas ela não retrocedeu, porque pouca força não é desculpa para você voltar atrás. Pouca força não é desculpa para você murmurar. Pouca força, Jesus disse que é a garantia da vitória. Jesus disse, porque tu teve pouca força. E o interessante é que Jesus se apresenta em cada igreja dessas, e ele se auto-intitula com características. E para essa igreja que teve pouca força, ele vai dizer que ele tem a chave de Davi. Ele tem porta aberta. E aqui eu aprendo que mesmo tendo pouca força, você não pode desistir, você não pode olhar para trás. Levanta o olho e olha para frente, porque na frente tem uma porta aberta. Foi Jesus que colocou a porta. E ninguém pode fechar a porta que ele coloca. E o texto começa com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, Jesus a repreendeu não pelo que ela fez de errado, porque tem gente que pensa que pecado é só aquilo que a gente faz de errado. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e ele não faz o bem, ele também está pecando. E no texto da igreja de Éfeso que a gente leu, Jesus manda a igreja se arrepender. Meu Deus! Ela não estava praticando o que era errado, mas o que ela não estava fazendo também era errado e merecia arrependimento. E eu aprendo que o que Jesus nos manda se arrepender é porque nós estamos pecando. E a igreja de Éfeso pecou por não amar Jesus como primeiro amor. Ela fazia por fazer. Aleluia! Apocalipse capítulo 2 da primeira igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Aqui Jesus ele traz características assim como ele traz nas outras 6 igrejas. A de Éfeso, ele se diz como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. João, se a gente voltar mais um pouco, vai ser resumido, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 cartiçais de ouro são as próprias 7 igrejas. Então Jesus está dizendo que ele tem na mão o controle da sua igreja e ele anda no meio dela. Quando ele diz que anda no meio dela, ele está dizendo que anda no meio de mim e de você. Ele sabe a nossa intenção, ele sabe o que a gente faz, qual é a nossa motivação. Se a nossa motivação é de acertar e no meio do caminho a gente erra por algum motivo, e ele também sabe se a nossa motivação é estar na igreja por estar na igreja. E a igreja de Éfeso, ela aprendeu o caminho certo, ela aprendeu o caminho de fazer a vontade de Deus, ela se converteu, como todos nós se convertemos. Quando a gente se converte e aceita Jesus, a gente
só quer saber de Jesus. A gente não quer saber do mundo, né? Aquele que tem uma verdadeira conversão, né? Aquele que se convence, eu não vou entrar nesse mérito não, porque um se convence. Mas aquele que se converte, que tem uma mudança de trajetória, uma mudança de mente, que Paulo vai falar lá no capítulo 12 de Romanos 12, a partir do versículo 1, ele vai dizer para a gente não se conformar com este mundo, mas ter a mente renovada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Aquele que escuta essa mensagem, não se conforma com esse mundo e tem a mente transformada pelo Evangelho, verdadeiramente ele aprende aquilo que Deus quer. Aleluia. Todo dia ele está ali buscando, ele não sabe, mas está querendo aprender. E a igreja de Éfeso era uma igreja que sabia o que Deus queria, mas no meio do caminho ela deixou de fazer o que era certo. Aliás, ela continuou fazendo com a motivação errada. A motivação dela não era fazer por amor, era fazer por fazer, com o objetivo de ser reconhecido por Deus, pelos homens e até mesmo por Deus. Tem gente que age dessa forma, tem gente que pensa que pelo que faz vai ser recebido, vai ser aceito pelas pessoas. Se ela vir para a igreja, se ela botar uma roupa de crente, se ela botar um paletó, um vestido até os pés, ela vai ser aceita, ela vai se achar recebida naquele meio. Tem gente que pensa dessa forma. Só que o que Deus quer é que a motivação seja certa, porque Deus vai dizer que a gente foi criado para as boas obras. A gente não faz as obras para ser aceito, mas Deus vai dizer que depois que nós aceitamos Jesus já tinha preparado as boas obras para que a gente andasse por elas. E a igreja de Éfeso, ela deixou de amar Jesus com o primeiro amor, ela fazia por fazer. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo o meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está dizendo que vai tirar a igreja da igreja. Se Jesus tirar a igreja da igreja, o ajuntamento é só um ajuntamento. A presença não está mais lá. E Deus ele exorta a Éfeso: arrepende-te e volta ao primeiro amor, senão eu vou e tiro o castiçal, tiro a presença do meio de ti. E o interessante, estudando sobre a igreja de Éfeso, é que tem uma palavra que só aparece em Éfeso. Quando Jesus diz que conhece as obras da igreja de Éfeso, ele vai dizer que conhece as obras e depois vai dizer que conhece o labor. Essa palavra labor só aparece na igreja de Éfeso, no original, que quer dizer trabalho que aflige. Ou seja, a igreja de Éfeso ela já estava tão cansada, porque ela fazia sem a motivação certa. Ela não fazia porque amava Jesus. Ela fazia ou para ser aceita pelos homens, ou até mesmo para ser aceita por Deus. Porque tem gente que acha pelo que faz, pela esmola que dá, pelo bem que faz ao outro, vai ser aceito por Deus, mesmo estando desmantelado, estando no pecado, fazendo o que é errado. E essa palavra só aparece aqui nessa igreja de Éfeso. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela se cansou. Ela fez tanto para Deus, trabalhava tanto, tinha tanto zelo pelas coisas de Deus, mas com a motivação errada. E o que eu aprendo aqui, que a igreja tem que aprender, é que a nossa motivação, o que a gente faz para Deus,
tem que ser por amor a Ele, não para ser aceito até mesmo por Ele ou pelos outros. Jesus ele repreendeu Marta quando Marta se afadigou. Não que ela estivesse fazendo o que era errado, ela estava fazendo o que era certo, ela estava querendo servir Jesus. Só que naquela hora Jesus ele estava na casa. E eu aprendo que quando Jesus está na casa, a gente tem só que sentar e ouvir. Foi o que ele falou. Marta, tu te afadigas por muitas coisas e uma só que é necessária, e Maria escolheu a melhor parte que ninguém vai tirar. Maria estava nos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Então, não importa se você faz, se você não está ouvindo para obedecer Jesus. Você tem que fazer, mas tem que saber o momento certo de sentar e ouvir Deus. Aleluia. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, ela vai ser uma das duas igrejas que Deus não exortou, que Ele só elogiou. Ela foi fiel até a morte, foi perseguida, foi provada, mas não recebeu repreensão, porque ela foi fiel até a morte. Vamos ler o texto dela aqui. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E aqui, como eu já cheguei a dizer, na alta apresentação de Jesus, o que ele fala na apresentação dele mesmo tem muito a ver com a igreja que ele está elogiando. No caso, ele está elogiando Esmirna e as que ele está exortando. E nessa segunda carta à igreja de Esmirna, ele diz, ele se intitula como o primeiro e o último. Ele estava no começo e ele está no final. Foi morto e reviveu. E aqui eu aprendo que a morte de Jesus, ela só teve efeito porque ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está ensinando para essa igreja aqui, que se ela for fiel até a morte, e você tem que se enxergar nela. Cada igreja dessa daqui é um tipo de crente. Você tem que se enxergar nessas duas igrejas. A referência das igrejas em Esmirna e Filadélfia não foram repreendidas, só foram elogiadas. Essa foi elogiada porque foi fiel até a morte. E Jesus quis mostrar para ela que ele foi morto, mas ele reviveu. Ele era a garantia da fé daquela igreja. Ele disse para ser fiel não até a metade da prova. Porque tem gente que pensa que servir Jesus é só colocar a Bíblia debaixo do braço, botar um paletó, um vestido e ir para a igreja no domingo, né? Porque tem uns crentes que é domingueiros, eles vão só no domingo. Eles acham que Jesus está na igreja só no domingo. Só que o crente de verdade, ele aprende que quando ele conhece a Jesus, o que ele acha que tem algum valor, perde o valor. Paulo vai dizer que o que ele tinha por estima, ele teve por esterco, pelo valor da salvação que ele encontrou em Cristo. E ele vai dizer também em Filipenses que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo crente verdadeiro, ele aprende que ele pode querer conquistar, ele pode querer ter uma casa boa, um carro bom, uma moto, um transporte. Ele pode querer crescer financeiramente, para a glória de Deus. Mas ele tem que ter em mente que a verdadeira riqueza é a salvação que ele encontrou em Cristo. E essa igreja, ela não era rica, como Laodiceia era rica, mas ela tinha ouro puro, que era a salvação em Cristo. Aleluia. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Ela era pobre financeiramente, mas Jesus disse que ela era rica. Mas tu és rico. E acima do que se dizem judeus
e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí Jesus pega e diz: ser fiel até o 5º dia. Foi assim, igreja, que Jesus disse para ser fiel até a metade da tribulação. A gente não sabe que tamanho é a tribulação, a gente só sabe que ela vem. A Bíblia vai dizer que o dia mau ele vem e manda a gente estar preparado, armado com a espada do Espírito e vestido com toda a armadura que Deus nos manda vestir. Porque o dia mau ele vem e a gente só resiste se estiver vestido da armadura de Deus. E aqui o dia mau veio para essa igreja e Jesus mandou ser fiel até a morte. Ele falou quantos dias seria a tribulação. Aí você pode até pensar: isso é só 10 dias. Não, nesses 10 dias ele mandou ser fiel até a morte. Deus ele espera que a gente seja fiel até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. E aí me veio um texto que eu coloquei aqui, que está lá em Mateus 10, que vai dizer assim: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer do inferno a alma e o corpo. Ou seja, Jesus ele pode lançar no inferno a alma e o corpo. A ele é que a gente deve temer. Não deve temer a morte pelo perigo de servir a Jesus, porque muitos dos nossos irmãos que estão lá no Oriente Médio, eles sim, eles são fiéis até a morte, porque lá se eles se souber que eles são crentes, eles são decapitados, eles são enterrados vivos. Outro dia eu vi um bocado de crente enterrado vivo só com as cabeças para cima, e um bocado de soldado do lado para exterminar os crentes. Eles são fiéis até a morte. E a gente tem que tomar esse espírito, porque aqui não tem perseguição até a morte física. Nossa perseguição aqui é que se a gente pregar o evangelho na rua, alguém se levanta, se acha que foi de alguma forma ofendido, né? Porque se pregar sobre o homossexualismo, sobre o que é errado, sobre o pecado, eles têm lei para tudo, ir atrás da gente e dizer que nós estamos ofendendo. Então, muita das leis que protege o crente hoje é dentro do ambiente de culto. Eu estava vendo uma reportagem esses dias e foi aprovado até um projeto novo lá no Senado de crime de ataque à mulher. E a lei é toda cheia de arapuca, porque até o crente, se o crente for pregar o evangelho fora do ambiente de culto e ele pregar que a mulher ela tem que ser submissa ao marido, que está escrito na Bíblia, ele pode ser preso por causa dessa lei agora que é aprovada. Então a cada dia a perseguição aqui no Brasil ela aumenta dessa forma, através das leis para barrar o evangelho, para destruir as famílias, promover o homossexualismo. Isso é o que é a perseguição que a gente vive hoje aqui no Brasil. Diferente dos nossos irmãos lá no Oriente Médio, que eles são fiéis até a morte física. Então a gente tem que tomar esse espírito de ser fiel até a morte também. Por mais que a gente não tenha esse perigo iminente de ser morto por causa do evangelho. Aleluia. E para confortar a igreja e receber essa promessa de ser fiel até a morte, Jesus
Lá em João, ele vai dizer para Marta, quando Lázaro chegou a morrer, e Jesus respondeu e disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Então Jesus, ele nos conforta para a gente não ter medo da morte. Eu creio que o crente que tem medo da morte, ele não conhece Jesus, ele não se converteu. Porque Jesus, ele vai nos dar, Paulo vai dizer lá em Timóteo, está aqui escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, ou em algumas traduções, de poder. Deus não nos deu o espírito de covardia. O Espírito Santo, ele nos encoraja a enfrentar a morte. O que dirá o capeta sair lá do inferno para aprontar contra nós, se a gente nem da morte tem medo? Porque até a morte Jesus venceu quando ele ressuscitou. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Permanecia firme em meio ao pecado, mas começou a aceitar falsas doutrinas. Misturou o santo com o profano. É aquela ideia que Satanás coloca na cabeça de alguns crentes, de o nada a ver. Não precisa ser tão fanático assim, mas não precisa ser tão assim. Aí fica andando no santo e no profano, misturando o que é de Deus com o que é do diabo, vivendo uma vida dupla. E Jesus manda ela se arrepender também. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha o que Jesus está dizendo dele mesmo aqui, a igreja que fica tolerando o pecado. Ele está dizendo que da boca dele sai a espada de 2 fios, e ela é mais afiada do que qualquer espada. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja de Pérgamo era uma igreja que estava na cidade que era capital da província romana da Ásia Menor. E lá nessa capital da província era estabelecido o culto ao império, onde tinha várias divindades que eram adoradas, e uma delas era Zeus. Como está dizendo aqui que o trono de Satanás estava lá, era o trono desse Deus, esse Deus grego, que da mitologia que muitos até já ouviram falar, Zeus. Não só ele, mas outros deuses. Então era uma igreja que ela tinha trabalho para andar nos caminhos de Deus, porque a prostituição era normal, porque o culto, a forma de cultuar era através dos alimentos e através da prostituição cultural. E Jesus está mandando essa igreja não tolerar o profano, não deixar o pecado entrar na igreja, não deixar essa cultura que existia na época de prostituição, de idolatria, enveredar no meio da igreja. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Jesus repreendeu a doutrina de Balaão, que está escrita lá em Números 20, capítulo 25, que vai dizer que Israel se deteve em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e ao ardor da ira do Senhor se retirará, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal Peor. Então Balaque insistiu para querer amaldiçoar o povo de Deus, comprando o profeta Balaão. E Deus disse: não, o que Deus abençoou não se pode amaldiçoar. De tanto ele insistir em querer maltratar, em querer perseguir o povo de Deus, Balaão, que não era crente, mas tinha dons. Tem gente ali na igreja que tem dom, mas não é crente. Os dons não quer dizer nada. O que quer dizer que a pessoa é crente é a manifestação dos frutos do Espírito, não dos dons. Porque tem muitas pessoas que Deus dá os dons e ele não se arrepende de dar os dons. Tem muita gente que prega, depois vai para um motel com a amante, com a prostituta, vai fazer o que é errado. Vai bater na esposa, vai falar mal do vizinho. E aqui o texto vai dizer que Deus se irou. Deus se irou ao ponto de pedir para matar os cabeças, para que a ira dele diminuísse, para que a ira dele cessasse. E Deus, ele é um Deus que se ira. Ele se ira tanto que, para que a ira dele fosse diminuída, fosse respondida, teve que matar o próprio filho. O próprio Senhor Jesus teve que morrer. Que lá em Isaías vai dizer que Deus teve prazer em moer a Jesus, para satisfazer a ira dele, por causa do pecado do homem. Então a igreja, ela não pode tolerar o pecado, nem mesmo um pecado, porque foi só um pecado que derrubou o homem. Não foi 10, não foi um pecadão enorme não que derrubou Adão e Eva. Foi só um pecado. Deus disse não, e eles deram ouvido à serpente e foram contra o que Deus disse. Eles só bastou um pecado para derrubar eles. Então a gente não pode tolerar nem mesmo um pecado. Então Deus, ele repreendeu a igreja de Pérgamo pela doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que era muito parecido também, que era de prostituição cultural e de alimento oferecido a deuses. Vamos adiantar aqui. Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Era outra igreja que tolerava pecado também. Tolerava Jezabel. Vamos lá ler ela. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão
e reluzente. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então Deus está exortando também Tiatira, porque tolerava outro tipo de pecado, a doutrina de Jezabel, que era muito parecida. O que derruba o homem, o que derruba o crente são as mesmas coisas, não são coisas diferentes. Primeira Reis, capítulo 16, vai dizer assim: sucedeu o que? Como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, que foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. E aqui a idolatria era grande, porque Baal, ele representava a prosperidade. Se tivesse alimento, se o plantio desse certo, se a chuva viesse, ele dizia que era Baal. Eles não reconheciam o agir de Deus, a mão de Deus. Agora Jesus elogia a igreja de Tiatira por suas obras, amor, fé, serviço e perseverança, e ele os repreende severamente por tolerarem Jezabel, uma mulher, possivelmente um título simbólico para uma falsa profetisa ou um grupo de influência dentro da igreja, que ensinava a seduzir os servos de Deus à imoralidade sexual e ao consumo de alimentos sacrificados a ídolos. A tolerância ao erro e ao pecado era a principal falha, mostrando uma falta de discernimento e santidade necessária. A tolerância ao pecado e a falsa doutrina têm consequências graves. A mensagem é clara: a noiva de Cristo deve manter-se pura, sem manchas, sem rugas, fiel ao seu Senhor em doutrina e prática, aguardando o seu retorno com santidade e vigilância. Jesus se descreve nessa igreja como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Então quem está perto dele não tem como ficar do mesmo jeito, tem que ter conserto. Quanto mais perto de Deus a gente se aproxima, mais a gente se enxerga o quanto a gente é pecador. A gente enxerga a si mesmo, não o irmão. Tem gente que se apoia na religiosidade, não se aproxima de Deus e usa a religiosidade como uma capa e fica apontando o irmão que está do lado e do outro. Só que a verdadeira conversão, ela nos leva a enxergar nós mesmos, porque o Senhor Jesus, como diz o texto, ele tem uns olhos como chama e de fogo. A igreja de Sardes, aparência espiritual, mas sem vida de Deus. Tem culto, tem movimento, mas não tem presença. Deus também está mandando se arrepender. Quinta carta da igreja de Sardes, é o anjo da igreja que está em Sardes. Escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Deus está dizendo que ele ainda tem a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito e o controle da igreja, porque ele comanda e ele tem na mão as 7 estrelas da igreja. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sardes era uma igreja da Ásia Menor, é uma cidade da Ásia Menor, no contexto histórico, conhecida por sua história de riqueza e por sua queda por falta de vigilância, militar. Sua acrópole, considerada inexpugnável, foi conquistada 2 vezes. Ela foi invadida 2 vezes na antiguidade, por 2 reis diferentes, por Ciro da Pérsia e por Antíoco do Império Seleucida. E Jesus, ele manda essa igreja ficar esperta, ficar vigilante. Aí ele faz um comparativo da invasão que ela teve, das 2 invasões. Ele traz para um contexto espiritual e ele manda ficar vigilante para que ele não venha como um ladrão. Então, como um soldado, ele guarda a cidade para não ser invadida, a gente tem que guardar a nossa comunhão, a nossa vida com Deus, porque Jesus, ele pode chegar a qualquer momento como um ladrão. Ele vai repreender e exortar esse livro dessa forma. A 6ª igreja, para concluir, falta essa e a última. A igreja de Filadélfia é a segunda das 7, a segunda das 2 únicas que Jesus não repreendeu. Esmirna, ele elogiou, não teve repreensão porque ela foi fiel até a morte. Filadélfia também, Jesus só elogiou. Então, a referência para nós tem que ser essas 2 igrejas. A gente tem que buscar ser como essas 2 igrejas. Jesus não exortou, elogiou pela fidelidade de uma que foi fiel até a morte e da outra que teve mesmo em meio à tribulação, com pouca força, não retrocedeu. E essa foi a igreja da pouca força, a igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Jesus, ele vai dizer que colocou uma porta para essa igreja, porque ela era fiel mesmo com pouca força. Então, como foi dito no começo do culto, mesmo com pouca força, a gente tem que continuar, porque pouca força não é sinal de derrota. Pouca força, como está escrito aqui, é a garantia que Jesus, ele vai colocar uma porta para que a gente entre nessa porta. Eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra e não, a minha palavra, e não negaste meu nome. A última igreja, para finalizar, a igreja de Laodiceia. Essa igreja aqui era a igreja, e é hoje em dia, em referência à igreja dos dias atuais, a igreja mais esculhambada que Jesus repreendeu. Porque em Pérgamo, pelo menos, os crentes ainda tinham roupa. Eles estavam sujando. Tinha poucos crentes que se guardaram a roupa, não sujaram a roupa, deixaram as roupas brancas, porque as roupas falam de santidade. E tinha crente lá em Pérgamo que estava sujando a roupa, estava sujando a roupa espiritual. Tinha poucos que estavam guardando as roupas limpas.
Só que quando ele chega na Laodiceia, ela estava tão esculhambada que nem roupa ela tinha. Ela estava nua. Ela estava nua e detalhe, Jesus nem lá estava. Jesus estava do lado de fora, batendo para querer entrar. Era uma igreja que tinha pulo, tinha som, tinha parede preta, branca, amarela, o arco-íris. Tinha tudo dentro da igreja, mas não tinha o dono da igreja. O cabeça da igreja estava lá fora batendo para querer entrar dentro da igreja. E Deus é tão misericordioso que ele ainda ficou lá fora batendo. Porque se fosse eu tinha ido embora. E Jesus, ele é aquele que tem misericórdia, que tem graça. Mesmo a gente estando desconcertado, pobre, miserável, nu, que é o que essa igreja estava. Sétima carta à igreja de Laodiceia. O anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz no amém. Que está dizendo é aquele que confirma o que diz. Amém? Significa assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Aqui é perigoso. Jesus está dizendo que se tu tivesse a cabeça decidida em estar no mundo e ser esculhambado de fato, de verdade, tivesse decidido em ser ímpio, em ser mundano, mas porque tu está dentro da igreja e fica na indecisão, tu fica na mornidão. Porque o que é o morno? O morno é aquele que foi quente e deixou de ser quente. Ele nem voltou a ser frio, porque ele não é frio, de origem ele é quente, mas ele deixou de ser quente, aí ele ficou morno. E a mornidão, no contexto espiritual, se refere à indecisão, a você não se decidir, a não escolher pelo erro ou pelo acerto. Porque Jesus vai dizer, quem dera que tu pelo menos fosse esculhambado, tu fosse mundano, mas porque tu está em cima do muro, eu vou te vomitar, eu não te aguento dentro de mim, eu não te engulo. Jesus vai dizer dessa forma. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que veja. Jesus é tão misericordioso que mesmo sendo pobre, miserável, cego e nu, ele sempre está disposto com a sua graça, e ele nos manda comprar. Ele manda primeiro comprar ouro puro, que se refere à fé provada no fogo. Veste branca, que em referência à santidade, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, se nós confessarmos os nossos pecados. E colírio, para que veja, para ter discernimento espiritual. Então Deus, ele hoje, para finalizar, ele colocou no meu coração essas 7 igrejas, para mostrar para nós que a gente não pode seguir o mau caminho, o mau exemplo das 5 igrejas que foram repreendidas. A gente tem que observar o que de bom elas tinham, porque algumas, por mais que repreendidas foram, elas tinham coisas boas, e Jesus, ele pontuava quando elas faziam coisas boas.
mas ele repreende para que elas fiquem no caminho certo, como Filadélfia ficou e como Esmirna ficou, que foram fiéis, uma até a morte, a outra, mesmo com pouca força, não negou o nome de Jesus. Então Deus, essa noite ele fala para nós se espelhar no exemplo certo da igreja que ele quer que a gente seja. Ele joga nessa oportunidade. Louvado seja Deus, meus filhos. Coisa boa, né, meus santos? Meio gurguento, né? Mas Deus é bom de toda forma. Queridos, amanhã, né, amados, iremos ali visitar a Jeane, né, queridos? Louvado seja Deus, amanhã sexta-feira. Sábado, né, irmãos, o culto aqui local, né, amados? Sábado, o culto das senhoras local. Louvado seja Deus, com muito sofrimento, muita luta, né? Dividido de 2 vezes. Os irmãos pintaram a igreja com velório e tudo. Um dia não marquei porque já estava em cima, né, irmãos? Mas eu não podia deixar o meu bebê ir sozinho lá no velório, né? Tive que ir, né? Meu bebezinho. Louvado seja Deus. Estou pior do que papa de fundo. Pensa no carro, mano.